fiz um vídeo aqui no IGTV falando dos primeiros 30 dias da quarentena, contando como tudo começou, contando como eu tava sobrevivendo nos primeiros 30 dias. Eu já contei pra vocês que eu tô trabalhando de casa, então já contei um pouquinho dessa experiência. E hoje eu trouxe aqui um convidado super especial, o Túlio, que é o meu noivo, e ele vai contar um pouquinho a experiência dele, do ponto de vista dele, que é bem diferente da minha. Ele trabalha como chefe de cozinha e, como vocês sabem, os restaurantes estão fechados. Então ele vai falar um pouquinho de como tá sendo essa experiência pra ele, de não estar trabalhando e tudo mais. Olá pessoal, meu nome é Túlio, a Mari é minha noiva. Eu tô aqui há 13 anos no Canadá. Eu queria comentar um pouco da minha vida desde que a quarentena começou. Como a Mari comentou, os restaurantes, a maior parte dos restaurantes foi fechado na quarentena, então tem 60 dias já que eu tô em casa, fez agora na sexta-feira, no dia 14. Começa contando como que você ficou sabendo que o restaurante ia fechar, como você lidou com a situação de ser mandado embora, né, de não estar trabalhando. Pois é, então, nessa parte, assim que começou a pandemia, o governo começou a fechar os restaurantes, a minha patroa entrou em contato comigo um pouco antes e comentou comigo que ela tinha resolvido fechar o restaurante. Então, o que rolou foi que todos os funcionários do restaurante foram demitidos, mais ou menos uma demissão em massa, que é chamado layoff em inglês. E todo mundo meio que parou de receber da companhia, né? Então a gente ficou assim meio triste, né? Mas a gente entende porque é a parte da pandemia, não tem muito o que fazer, tem que ficar em casa mesmo. E alguns restaurantes estão fazendo delivery e pick-up, né? O restaurante de vocês optou por não fazer? Pois é, o nosso restaurante nunca foi tão grande em take-out e delivery. A maior parte do business do nosso restaurante seria assim, dentro do restaurante mesmo. Então a minha patroa resolveu assim, que não valia a pena abrir só para take-out e delivery. E me conta uma coisa, já que você não está trabalhando, você está recebendo alguma coisa? Como que está a questão financeira? Pois é, depois que a gente foi laid off, basicamente você está desempregado, então você tem que aplicar para um seguro-desemprego. Mais ou menos umas 2 semanas depois que eu fui laid off, o governo canadense criou um auxílio emergencial, universal, então todas as pessoas que foram laid off durante a pandemia, eu acredito a partir do dia 10 de maio, iriam receber aquele benefício, que o benefício seria de $2.000 por mês. Então conta pro pessoal um pouquinho como que você está lidando com a questão de estar desempregado no momento, a questão de estar recebendo o auxílio do governo, que não é muito, mas dá uma ajuda. O que você está fazendo nesse período que você está em casa? Você está aproveitando para estudar mais, aprender alguma coisa diferente? Tá só na preguiça? O que você está fazendo? Pois é, então, o auxílio do governo aqui não é tão ruim, né? $2.000 ajuda bem a pagar a conta das casas. No nosso caso, a gente tem um mortgage aqui, então a gente tem que pagar o mortgage, tem conta de água, internet, entre outras coisas. Então, é uma ajuda, assim, bem boa para ficar em casa, sem fazer tecnicamente nada, né? Mas eu tenho tentado, assim, estudar um pouco, tenho dado uma lida em uns livros, olhado umas receitas diferentes, tenho assistido muita TV, assistido Netflix, Amazon Prime, várias séries, estou destruindo todas as séries possíveis. Se precisar de dica de série, pergunta pra ele. Várias séries muito boas. E fora isso, assim, coisas novas que eu tenho feito, eu tenho começado a assar muito pão, tenho feito vários pães diferentes, de fermentação natural, que demora mais tempo, até porque eu tenho tempo disponível agora, então é uma área assim que eu não tinha muita experiência, então eu estou tentando dar uma investida nisso. É sempre bom estar aprendendo coisas diferentes, principalmente na minha área, que é a área de culinária em si. E o governo de Ontário agora começou a mostrar o plano de abertura da província, né? Mas não tem nada assim específico para restaurantes em si ainda. Você tem alguma previsão de quando isso vai acontecer ou como vai ser depois que for reaberto? Então, minha previsão é de provavelmente o começo de julho a gente tá começando
a reabertura dos restaurantes e tal. Então, muito provavelmente, assim, os restaurantes vão reabrir só as esplanadas, que é a parte de fora dos restaurantes. E a previsão também é de abrir com uma capacidade reduzida, né? Sim, a ideia é de reabrir com 1/4, 25% da capacidade do lugar, até porque as mesas vão ter que ter distanciamento social também, então todas as mesas vão ter que ser assim, no mínimo 1 metro a 2 metros de distância uma da outra, e o máximo de pessoas por mesa muito provavelmente vai ser assim de no máximo 6 pessoas por mesa. Então nada de festinha de 10 pessoas no restaurante, não, isso não vai rolar por muito tempo, pelo menos até a vacina ou o vírus está estilo 100% controlado, que é muito difícil pelo tipo de vírus que a gente está falando, né? E quando isso tudo passar, como que você acha que a indústria da culinária vai ficar aqui em Toronto, aqui no Canadá? Você acha que vai ser a mesma coisa, vai mudar a questão de emprego? Eu acho muito difícil o normal existir, né? Assim, não tem como voltar ao normal exatamente do jeito que era, pelo menos até a gente ter uma vacina pronta, né? Então, assim, normal não vai existir, por muito provavelmente, os cientistas estão falando, no mínimo 1 ano e meio, né? Então, a gente vai ter que se reinventar. Que, assim, na minha concepção, para minha indústria, eu acho que os garçons e garçonetes vão ter que usar aquele visor na frente da cara, vão ter que usar luvas. E me fala uma coisa, a questão de emprego, né? Porque a gente tá vendo que tem vários restaurantes fechando, quando eles reabrirem a capacidade não vai ser a mesma, então muita gente que tinha um emprego antes, né, que trabalhava na indústria de restaurantes antes, não vai ter um emprego quando tudo voltar à normalidade, né? E emprego em restaurante é um emprego de entrada, né, de porta de entrada aqui no Canadá. Muita gente, muito imigrante ou muito estudante tem o primeiro emprego num restaurante, né? Sendo garçonete, sendo lava-louça. E como que você acha que vai ser para essas pessoas? E até para as pessoas que já têm um emprego aqui no futuro. Você acha que vai faltar emprego? Ou você acha que vai chegar uma hora que vai voltar tudo ao normal? Muito provavelmente vai demorar um bom tempo para os empregos começarem a surgir comparado com o que era antes, né? Assim, como a Mari falou, várias pessoas que estão imigrando aqui para o Canadá e que sempre imigraram para aqui para o Canadá, o primeiro emprego que eles têm geralmente é na parte de restaurantes, então a pessoa chega assim, não consegue trabalhar na área de marketing ou na parte de TI, então as pessoas assim, não tem como trabalhar imediatamente na área deles, eles começam estilo sendo garçom, ou cozinhando, ou lavando louça. Que assim, vários empregos desse foram do jeito que eu consegui entrar na minha área de trabalho, que hoje em dia é a minha área de trabalho, que é a culinária. E isso com certeza assim, é assunto para outro vídeo, né? Mas eu acredito que assim, como a economia vai voltar bem devagar, bem poucas pessoas vão recuperar o emprego deles imediatamente. Então o índice de desemprego vai ser muito alto para as pessoas que já estão aqui. Então várias pessoas que estão vindo para o Canadá não vão ter essa oportunidade de ter esses empregos disponíveis imediatamente, né? Então assim, é bem difícil para imigrantes novos que estão assim, pensando em entrar ou chegar aqui no Canadá, essa porta de entrada no mercado de trabalho não vai existir nesse exato momento, né? Então é isso, eu quis trazer o Túlio aqui para falar um ponto de vista diferente do meu, porque como eu já falei aqui várias vezes, a pandemia não me afetou assim tanto como afetou várias outras pessoas, né? Eu continuo tendo meu trabalho, a diferença é que eu trabalho de casa, mas meu trabalho continua lá, o meu salário continua lá, tudo igual, então isso não mudou. Mas eu queria mostrar para vocês que a pandemia não está afetando só os imigrantes. Assim, a gente é imigrante, mas a gente já é canadense, mas isso está afetando a gente também. De forma indireta está me afetando, né? Porque a gente mora junto. E eu queria dar um ponto de vista mesmo para falar da questão do desemprego, dessa indústria que é uma porta de entrada para muitos imigrantes, porque isso tudo vai mudar. E eu queria deixar isso como um alerta mesmo, porque
a situação vai ser diferente daqui pra frente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do meu convidado especial. Ele já vai fazer vários outros vídeos, a gente já tem uma lista de ideias. E deixa, se vocês têm alguma pergunta específica para a área de culinária, pode deixar a pergunta aqui, ele vai responder. Se tiver algum outro assunto que vocês queiram que a gente faça um vídeo juntos também, pode deixar que a gente vai adicionar na nossa lista. Então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!